Eu hoje queria falar sobre um assunto que deixa muitas pessoas confusas e um pouco baralhadas e talvez até perdidas. É sobre a voz de Deus. Como é que se ouve a voz de Deus, o que é a voz de Deus, como é que ela funciona. Então vamos pedir ao Senhor Jesus para nos ajudar neste assunto, porque é um assunto muito, muito sério. E eu acredito que hoje há muito poucas pessoas que ouvem a voz de Deus, ou que a conseguem distinguir, ou que a conseguem obedecer, porque não é, ninguém vai obedecer se não ouvir, e para obedecer também é preciso um certo procedimento na nossa vida, na nossa vida prática e usual, que é para alcançarmos o poder de Deus, a graça de Deus, para conseguirmos executar aquilo que Deus nos comunica através da sua voz. Então, espero que seja uma bênção, mas entretanto vamos pedindo ao Senhor Jesus que é para nos abençoar sobre isto. Senhor Jesus, abençoa-nos agora, Pai. Dá-nos luz, eu te peço, Senhor. Amém. Então, um dos versículos mais conhecidos sobre a voz de Deus é o que se encontra em João 10, do versículo 2 a 6, eu vou ler. Diz assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Enquanto tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, as ovelhas o seguem. Não é ele que segue as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes estas parábolas, mas eles não entenderam o que lhes dizia. Então, vamos só fazer uma introdução aqui. Estas pessoas que não entenderam aquilo que o Senhor Jesus dizia, a maioria deles, provavelmente quase todos, sabiam lidar com ovelhas. Aliás, os hebreus eram conhecidos por serem pastores de gado. Não é? Então, eu acho muito difícil, naquele tempo, encontrar-se um israelita, um hebreu, que não soubesse cuidar de ovelhas, que não soubesse que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Mas, no entanto, aqui Jesus deu-lhes esta parábola e eles não entenderam o que lhes diziam. Então, há algo estranho aqui. É porque eles perceberam que o Senhor Jesus estava a dizer algo mais do que a questão das ovelhas em si. Porque a nível de pastorear as ovelhas, de lidar com elas, todos os israelitas sabiam do que se tratava. Mas quando o Senhor Jesus estava falando, eles perceberam que algo mais estava escondido por trás destas palavras. Havia algo que eles não entenderam muito bem. Aliás, não entenderam sequer. Então, isto é para saber que existe algo que nós precisamos entender por trás das palavras do Senhor Jesus, porque atrás dessas palavras existe uma voz, existe um conteúdo, existe uma verdade, existe uma realidade que nós precisamos entender e alcançar. Então, isto é só uma introdução, porque é interessante ver que estas pessoas que lidavam todos os dias com ovelhas não entenderam o que o Senhor Jesus lhes queria dizer. Porque, por norma, as pessoas acham que sabem tudo. Imagina eu agora chegar perto de um pastor de ovelhas ou uma pessoa que sabe lidar com ovelhas e querer lhe ensinar como é que funciona a voz do pastor em relação às ovelhas e tudo mais. Por norma, as pessoas acham que sabem mais do que os outros. E a parte interessante aqui é ver que estas pessoas perceberam logo que não entendiam o que ele estava dizendo. Eles reconheciam que não estavam propriamente a par da verdade que o Senhor Jesus lhes queria comunicar. Então, por que é que isto acontece assim?
O que é que se passa? O que é que tem nesta voz que é preciso entender, que é preciso buscar e alcançar? Então, em primeiro lugar, nós devemos ver aqui que quando o Senhor Jesus fala de ouvir a sua voz, por norma, as pessoas entendem que ouvir uma voz ouve-se com os ouvidos e entende-se com o entendimento. É óbvio, não é? A gente sente palpando com as mãos, ouve com o ouvido, cheira pelo nariz. Mas a questão aqui, é que o Senhor Jesus queria frisar, é que nós ouvimos com o coração. Aqui neste caso, quem ouve é o coração. Logo, se ouvirmos com o ouvido, vamos tentar fazer as coisas sem ser pelo poder de Deus, pelo poder da graça. Não vamos estar juntando com Ele, vamos estar querendo juntar sozinhos, ainda que sejam aquelas coisas que nós achamos serem boas, serem razoáveis, serem celestiais, seja o que for. Mas nós ouvimos com o coração, porque esta voz tenta alcançar o coração da pessoa. Porque o coração da pessoa é o centro da vida dele, dessa pessoa. É o centro da vida dela. Então, quem não ouve com o coração, quem não transforma o coração primeiro, não precisa estar a reformar as suas ações, porque estás a fazer hipócrita, estás a transformar num hipócrita, numa pessoa que se esforça para fazer uma coisa com a qual, ou sobre a qual, ou a respeito da qual o coração não está de acordo. Então, em primeiro lugar, nós ouvimos com o coração. Não podemos esquecer isto. É o coração que ouve, não são os ouvidos. Logo, se o coração ouve, não precisa ser uma voz audível. Pode ser. Mas mesmo que seja uma voz audível, essa voz audível está apontando para o coração da pessoa. Mesmo que seja uma voz audível. Mesmo que seja uma revelação. Mesmo que seja que Deus fala num sonho ou através de outra pessoa. O propósito dessa voz, por trás das palavras, é alcançar o coração da pessoa. Porque é com o coração que nós ouvimos. Pronto. Logo, se Deus fala em conformidade com a verdade, Deus é a verdade, Ele é verdadeiro, Ele é real, não é de ficção, não fala mentira também, não finge, não tem pretensões de enganar ninguém. Então, se Deus é verdadeiro, fala a verdade, precisa haver um coração que esteja de acordo com aquilo que Deus é e de acordo com aquilo que ouve. Isto é, a pessoa precisa ser verdadeira de coração também. A pessoa precisa ser ela própria, precisa ser verdadeira, precisa ser, não pode ser uma pessoa fingida, uma pessoa que se esforça para fazer, se esforça para ser educada, que se esforça para respeitar, que se esforça para trabalhar, que se esforça, seja por o que for. Tem que ser uma pessoa cujo coração está de acordo com aquilo que ouve, com a verdade. Se Deus é verdadeiro, o coração precisa ser verdadeiro. Porque se o coração não for verdadeiro, não vai ouvir a verdade. Porque o coração vai ouvir conforme aquilo que é. Não sei se já perceberam que em muitos lugares nas Escrituras, muitas pessoas dizem assim, mas falou segundo o meu coração. Nós vemos isso, por exemplo, aquela mulher, a viúva, que falou com Eliseu. Não foi a viúva, desculpa, a mulher que era estéril, quando falou com Eliseu, que quando Eliseu lhe disse para sair dali e seja o que for, quando Eliseu estava falando com ela, houve lá uma altura que ela disse, mas falou segundo o meu coração. Nós vemos isso nos Salmos, vemos em muito lugar nas Escrituras que a voz direcionada para o coração fala segundo o coração.
Logo, se a pessoa tem um coração que não está de acordo com a verdade, não está de acordo com a verdade, não está de acordo com Deus, é óbvio que Deus vai, quando Deus falar, vai lhe falar ao lado. Ela não vai entender, não vai ouvir. Provavelmente foi isso que aconteceu com estas pessoas que não entenderam a parábola que o Senhor Jesus lhes estava explicando. Eu nem sei se os discípulos já entenderam esta parábola. Provavelmente nós não sabemos ao certo. Mas eles ouviam a voz de Deus. Então, isso é a primeira coisa. A pessoa precisa, ouve com o coração. A segunda coisa é que a pessoa precisa ser verdadeira, senão não ouve a verdade. Não ouve o verdadeiro também, porque não está de acordo. A outra coisa é que, eu estou só a mencionar algumas coisas, porque existem muitas mais, que poderíamos estar aqui a catalogar e a explicar, mas outra coisa que é importante é que a pessoa precisa ser ovelha. A ovelha ouve porque é ovelha. E ouve o pastor porque o pastor é o pastor da ovelha. Não é um pastor de bodes. Então o bode não pode estar a ouvir, não vai conseguir ouvir a voz do pastor de ovelhas, ainda que o pastor de ovelhas fale. Então, se a pessoa não se tornar ovelha, não tem como ouvir. Então muitas pessoas esforçam-se tanto, muito, até demais, para distinguir as vozes, distinguir entre a voz de Deus e a voz de outras vozes do mundo, seja o que for, e fazem um esforço inútil, destroem-se a elas próprias, depois começam a ouvir vozes que não são de Deus, e é por isso que muita igreja está aí com profecias falsas, e acontece que esta pessoa não se esforça para ser ovelha. Ela esforça-se para distinguir vozes. Isto é um bode querendo distinguir vozes. É um hipopótamo querendo distinguir a voz, uma voz de um pastor de ovelhas. E não funciona. Se nós não formos ovelhas, se não nos tornarmos ovelhas, não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Nós estamos em sintonia, nós estamos na mesma onda que Deus. Logo não vai poder ouvir. Então uma ovelha, a gente sabe que é obediente, ela depende integralmente do pastor. Eu lembro-me que a ovelha, por exemplo, eu lembro-me de um episódio que aconteceu numa roça da minha sogra, uma relação entre cabras e ovelhas, podes e ovelhas. É assim, a ovelha foi feita para seguir. Ela segue alguém, segue alguma coisa. A ovelha não comanda a manada, a ovelha segue. Eu lembro-me nesta roça da minha sogra que os bodes, as cabras quebraram a cerca e fugiram para outra roça, para destruir as plantações da outra roça. As ovelhas seguiram estes bodes, estas cabras. Foram atrás, porque a ovelha segue. Então, o que é que acontece? O bode não, o bode faz o que lhe apetece, o bode extravia-se. Ele pode até voltar para casa porque ele sabe de onde é que saiu, mas a questão é que a ovelha perdida não volta, a não ser que siga o bode de volta. Então, como a ovelha foi feita para seguir, ela segue até os bodes. Então existem muitas ovelhas perdidas neste mundo que andam a seguir bodes, que andam a seguir falsos, porque são ou querem ser ovelhas. E é por isso que o Senhor Jesus clamou e disse que tantas ovelhas perdidas em Israel, seguindo as pessoas erradas, porque a ovelha foi feita para seguir. Então nós precisamos ser ovelhas se quisermos ouvir a voz do pastor, se quisermos seguir o pastor para pastos verdejantes. Se não formos ovelha,
não vamos estar em sintonia na onda da voz de Deus. Logo, não vamos conseguir ouvir. Então, para podermos obedecer, é outra coisa. Precisamos ter um coração obediente. Há pessoas que tentam obedecer contrariadas. E se um dia, por acaso acontecer na minha vida, que eu espero que não aconteça, mas pode acontecer, se Deus me falar uma coisa que me contraria, que contraria o meu coração, a minha visão, seja o que for, eu não vou obedecer forçado. Eu vou, diante de Deus, mudar o meu coração em primeiro lugar, porque eu preciso de um coração obediente para obedecer. Então, nós precisamos ter um coração obediente em primeiro lugar. O coração obediente vem antes do obedecer, não é o contrário. Então, eu preciso estar em sintonia com Deus. Eu lembro-me, muitos anos atrás, aconteceu uma coisa comigo, que eu não queria casar, por exemplo. E quando Deus me mostrou que eu deveria casar, foi uma luta muito grande. E eu, na minha sinceridade, ou ingenuidade, não sei o que, eu fui para os meus joelhos e clamei e disse: Senhor, eu não consigo estar de acordo, porque eu não quero propriamente isto, mas se tu me ajudares, transformares o meu coração, eu vou fazer isto com alegria. Eu não quero entrar atravessado na tua vontade, não quero entrar contrariado na tua vontade. Então ajudas e transformas o meu coração. E assim foi, assim aconteceu. Deus é fiel. E este coração obediente vai se rever naquilo que o pastor diz. Ele não vai só distinguir a voz, mas vai ter um coração que reaja à voz da verdade. E a voz da verdade só ouve quem é verdadeiro. A outra coisa que nós devemos saber é que para executar esta vontade de Deus é preciso achar graça. Aliás, é preciso achar os meios da graça, os mecanismos, o tempo. É preciso achar o poder da graça, seja para o que for. E então, se Deus nos diz alguma coisa que nós percebemos e entendemos muito bem, a nossa responsabilidade não é pular para dentro da obediência sem os meios para obedecer. Se eu quiser viajar, por exemplo, vou de um país para o outro, eu não vou chegar ali no aeroporto, entro num avião e pronto, e já vou. Não é assim que funciona, porque não me vão autorizar. Então eu preciso angariar o dinheiro para comprar a passagem, depois vou comprar a passagem, vou tratar de um passaporte, se for para o estrangeiro, e com um estudo já preparado eu vou me apresentar no aeroporto para poder viajar, cumprindo as condições todas. Então, se Deus nos dá uma ordem, nos dá uma promessa, não precisa ser uma ordem, um estatuto, seja o que for que Deus nos dê, nós precisamos, em primeiro lugar, achar o coração condizente com aquilo que Deus está falando, para entrar com alegria na obediência. A seguir, nós vamos procurar os meios e achá-los para conseguir executar a vontade de Deus, aquilo que Deus pretende. Porque se nós não formos sóbrios, vamos ser como as virgens loucas que foram sem azeite para esperar o noivo. Não se prepararam. E é bom notar, é bom ver quantas vezes nas Escrituras, somente no Novo Testamento, que a Bíblia fala em estejam prontos, estejam prontificados, sejam preparados. Até João Batista veio com o intuito de preparar um povo para estar bem disposto para Deus. É isso que nós lemos em Lucas 1. Acho que é o versículo 17, não tenho a certeza.
Mas diz lá que ele veio preparar um povo para que esse povo esteja bem disposto, quer dizer, esteja na disposição correta. E então é preciso essa preparação do coração em primeiro lugar, depois o achar os meios, porque a Bíblia diz assim: a tua vontade seja feita aqui na terra da maneira que ela é feita no céu. Nós não podemos fazer a vontade de Deus de uma maneira qualquer. Temos que fazer a vontade de Deus usando os mesmos meios, os mesmos mecanismos, o mesmo poder, a mesma finalidade, para a glória de Deus, fazer tudo da maneira que é feito no céu. Então, a vontade de Deus não é para ser feita, não. A vontade de Deus é para ser feita da maneira que ela é feita no céu. E não podemos esquecer isso. Então, logo, ouvindo a voz, há que executá-la. E para executá-la, há que achar os meios da graça. E para achar os meios da graça, há que estar em bom entendimento com Deus. Precisamos estar em bons termos com Ele. Então, a ovelha obtém todas estas características de ovelha que segue um pastor. E a ovelha segue o pastor para um certo lugar, para onde o pastor as guia. Pode passar entre penhascos, pode passar, passe por onde passar, ela sabe que está seguindo o pastor. Ainda que esteja por meio de perigos, ela sabe que está seguindo o pastor. Ela não está consciente dos perigos, quer dizer, não hesita por causa dos perigos. Ela hesita se deixar de ouvir o pastor. Ao contrário do bode. O bode entra pela mata dentro e vai embora, faz o que quer. Ou outro animal qualquer. E esse bode deseja que seja o pastor a segui-lo, e não o contrário. E nós não somos assim. Então, você precisa, em primeiro lugar, obter todas estas características de ovelha, e as características condizentes com o pastor que tem, a nível moral, a nível da liberdade, da libertação do pecado, a nível de coração, a nível de muitas outras coisas. Você precisa você precisa estar livre, à vontade, seguindo o seu pastor. Você precisa ser uma pessoa liberta de conceitos, liberta de preconceitos, liberta de temores. O seu único temor é Deus. O seu único temor é não encontrá-lo. O seu único temor é não achar graça para executar. O seu único temor é não conseguir seguir o Senhor até o fim. Isso devemos temer a Deus em primeiro lugar. Mas como Deus é fiel, nós podemos alcançar tudo aquilo que precisamos. Então, a outra coisa que nós devemos ter em atenção não é só sermos ovelha, é que Jesus precisa realmente de ser o nosso pastor. Nós não precisamos aprender apenas a seguir. Nós precisamos aprender a seguir uma certa pessoa, não os outros. Nós temos que desaprender esta coisa de seguir qualquer um. Porque senão um dia vão nos levar para o matador e nós estamos seguindo essas pessoas para lá. Nós precisamos seguir uma única pessoa, que é o Senhor Jesus. Porque precisamos aprender a seguir Jesus e a não seguir os falsos, quando já somos ovelhas. Há pessoas que querem ser ovelhas, mas não querem ter o Senhor Jesus como pastor. Então, o Senhor Jesus, nós não precisamos apenas tornar-nos ovelhas, mas precisamos que o Senhor Jesus seja o pastor dessa ovelha em que nos tornamos. Porque se Ele não for o nosso Senhor, se Ele não for o nosso pastor, de nada nos vale termos nos tornado em ovelhas, termos nos transformado. Então, é necessário que o Senhor Jesus seja nosso pastor, é necessário que a pessoa se
que a pessoa torne Jesus o seu pastor, que chega ao ponto de dizer: Senhor, a quem tenho eu na terra senão tu? A quem terei eu no céu senão tu? Então o Senhor Jesus precisa verdadeiramente ser pastor, porque senão vamos estar a seguir bodes. Você pode estar até a seguir o lobo e não sabe. Por quê? Porque a sua característica é seguir. Cuidado para não seguir qualquer um, ainda que falem a verdade. Então, é por isso que nós lemos em João 12, 26, que diz lá assim: se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, Senhor Jesus falando, onde eu estiver, ali também vai estar o meu servo. As pessoas gostam de trocar isto, dizer onde eu estiver, o Senhor Jesus vai para lá. Não é assim que funciona. Nós vamos para onde o Senhor Jesus está. Então, se o Senhor Jesus não está numa coisa, nós não vamos para lá. Lembram-se de Elias? O vento veio, uma grande tempestade, mas ele disse que Deus não estava no vento. Veio um terremoto, um tremor de terra, abalou aquilo tudo. Deus não estava nele. E então, mas depois veio uma voz suave e era Deus falando. Então, é preciso ter este cuidado de saber que nós devemos estar onde Deus está. Nós devemos ouvir a voz de Deus, não a voz do tremor de terra, não a voz da bala perdida ou da guerra. No meio da guerra, vamos ouvir a voz de Deus. Elias estava no meio do tremor de terra. Ele ouviu a voz de Deus. Porque ele sabia no coração dele que Deus não estava nesse tremor de terra. Então, nós devemos estar, como o Senhor Jesus disse, onde eu estiver, o Senhor Jesus falando, ali vai estar o meu servo. E se alguém me servir, o servo serve, o meu Pai vai honrá-lo. Isso você encontra isso em João 12, 26. Bom, isso é uma das coisas. A outra coisa é que nós não podemos querer ouvir Deus a toda hora. Porque a voz de Deus não é repetitiva. Porque Deus me mostrou alguma coisa, amanhã já estou em dúvida, por uma ou outra razão. Amanhã já estou com medo, já tenho certos temores, e não pude. Aí vou perguntar a Deus de novo, porque eu esqueci que Deus me falou ontem. Então, Deus não pode estar a repetir-se toda a hora para estabilizar um coração descrente. É assim, a maioria das pessoas que gosta que Deus esteja sempre a falar, às vezes querem que Deus fale quando Ele até já confirmou as coisas. Isso é sinônimo de incredulidade. Isso é aquilo que o Senhor Jesus chama de coração perverso e incrédulo. Porque além de incrédulo, é perverso. Essa pessoa ou não tem fé, ou tem pouca fé, ou tem uma fé falsa. Se tem uma fé falsa, tem um coração falso. Então, e quem tem falta de fé, acredita mais nele próprio, nas suas próprias capacidades, nas suas próprias coisas, do que na capacidade de Deus. Acredita mais na capacidade de outras pessoas do que nas de Deus. E essa pessoa não pode honrar Deus, não tem como. Lembra-se o que aconteceu com Pedro quando saiu do barco e começou a olhar para as ondas, começou a afundar. Então, isto é o que vai acontecer com aquelas pessoas quando querem que Deus esteja sempre a falar, de hora a hora, dia a dia, mês a mês, a mesma coisa. Como se a palavra de Deus fosse passar. Quer dizer, Deus falou hoje, amanhã já não é verdade. Amanhã já tem que estar a falar de novo. Isto não pode ser assim. E quem tem falta de fé depende muito, tem uma dependência,
Isso é uma dependência, uma necessidade dependente do braço da carne, da força da carne. Na verdade, é como se fosse uma droga. É uma dependência completa da força da carne, do braço da carne. E quando Deus não usa, porque Deus não usa o braço da carne, Deus não usa o poder da carne, Deus não usa os meios carnais para salvar as pessoas espiritualmente, vai acontecer o quê? Vai acontecer que a pessoa fica instável, vai acontecer que a pessoa fica perdida e vai estar à toa. Essa pessoa precisa transformar o coração dela, em primeiro lugar. Pronto. Agora é o seguinte. Há algo mais nesta voz de Deus, né? Há algo mais que um som, que uma voz, que um entendimento. Há algo mais. Por exemplo, nós lemos bastante, em vários lugares, principalmente nos Salmos e outros lugares, a voz da minha oração. Quando ele diz assim, ouve a voz da minha oração, ele não diz, ouve a minha oração. Então, a oração, nós orarmos, não é sinônimo de estarmos a ser ouvidos, porque Deus vai ouvir a voz dessa oração. Porque por trás dela tem uma voz. Eu vou explicar. Há dias estive a falar com uma pessoa, eu não me recordo bem quem foi, sobre a questão da nossa vida. Que a nossa vida fala quando nós não abrimos a boca. A maioria das vezes, o próprio não se apercebe disso. Mas as pessoas de fora sentem no ar, veem. Por isso, aquela pessoa sem falar tem uma voz. A voz da vida dela, seja ela boa ou seja ela má. Porque se eu viver perto de Deus, não preciso abrir muito a boca, porque a minha vida tem uma voz. Então as pessoas, mesmo que eu fale, elas ouvem mais aquilo que eu demonstro, aquilo que eles ouvem por trás das palavras, do que as próprias palavras. Então, é isto que nós precisamos saber, porque por trás da voz de Deus, ou por trás das palavras de Deus, existe uma voz. E essa voz precisa ser ouvida. Nós precisamos distinguir entre as palavras e aquilo que as palavras pretendem alcançar, porque o Senhor Jesus, Deus disse que a minha palavra não voltará vazia, mas vai alcançar aquilo que pretende. Então nós precisamos ver o que é que esta voz pretende alcançar. Eu lembro-me um dia que eu estava bastante cansado. Estive o dia todo a ouvir problemas das pessoas, a tentar resolvê-los com oração, e resolveram-se, felizmente, mas no fim do dia eu estava completamente esgotado. E então estava calor, bastante calor, e eu disse, bem, eu vou deitar um pouquinho, cochilar, tirar um cochilo. Eram umas 6, 7 da tarde, aqui onde eu vivo, às 8 horas da noite ainda tem sol. Só que quando eu fui inclinar a cabeça para dormir, eu ouvi uma certa voz, vai passear o teu cachorro. E eu fiquei assim, mas que voz é esta que está aqui a falar comigo? Passear o cachorro, Deus preocupa-se com cachorros. Aí eu comecei a pensar, mas Deus está vendo que provavelmente estou preguiçoso, estou cansado e vou me deitar. Eu pulei logo da cama e saí. Assim que eu saí, abri a porta do quintal, saí para fora, estava um ladrão dentro do meu carro. Ele encarou-se comigo, eu encarei com ele, e eu perguntei-lhe, o que é que se passa aqui? Ele ficou tão assustado, parece que tinha levado uma facada. Ele entregou-me tudo o que tirou e que se desatou a correr, sumiu, desapareceu. Mas devolveu-me tudo o que tinha tirado lá dentro do carro, incluindo os meus documentos que eu tinha deixado lá, tinha esquecido lá.
e cartões e tudo mais. Então, o que Deus pretendia aqui não era que eu fosse passear os cachorros. Ele pretendia algo mais. Então nós precisamos buscar aquilo que Deus pretende alcançar através das palavras. Porque quando Pedro saiu do barco, começou a andar nas ondas, que o Senhor Jesus disse-lhe, vem, o que Deus pretendia alcançar, o que o Senhor Jesus pretendia alcançar, não é que ele andasse na água, mas é que ele confiasse em Deus e não estivesse olhando para as ondas. Então, existe sempre algo por trás desta voz de Deus que nós precisamos entender. E é isto que os fariseus não entendiam. Existe algo atrás da voz. Algo que Deus pretende alcançar. Então, nós precisamos perceber isso, entender o que Deus pretende alcançar falando dessa maneira. Se não entendermos logo, nós deixamos a questão em aberto. Porque é uma questão do tempo até entendermos onde é que Deus quer chegar. Provavelmente Deus quer mudar alguma coisa do seu coração. Quando Deus falou a Abraão em sacrificar o filho dele, Deus não queria que ele sacrificasse o filho dele. Deus queria era alcançar a obediência de Abraão. Então, aquela voz, aquilo que Deus disse, tinha uma voz por trás. Tinha algo que Deus pretendia alcançar. E é esse algo que está encoberto muitas vezes para os olhos das pessoas. E nós precisamos entender essas coisas. Pronto. A outra coisa é que, a respeito da voz, é que existem muitas vozes que contrariam aquilo que Deus quer dizer. Por exemplo, a voz da religiosidade. Eu vou à igreja, eu leio muito a Bíblia, eu faço isto, eu faço aquilo. E no fundo, não deixa de ser uma religiosidade que muitas vezes impede Deus de falar. Por exemplo, eu odeio, por exemplo, vou citar um exemplo, eu detesto discotecas, eu acho que aquilo é sei lá, um quarto do diabo. Mas um dia eu estava viajando e havia duas pessoas que estavam em vias de se converter e eles eram dançarinos, uma coisa qualquer lá dentro dessa discoteca. E o que é que deveria acontecer? Eu entrei naquela discoteca, contrariado, mas entrei. Agoniado, mas entrei. Para quê? Para salvar aquelas duas pessoas. Porque eu sabia que a discoteca não me afetava, que eu não gosto daquilo, nunca gostei, mesmo quando não era filho de Deus, não gostava, graças a Deus, não é? Então, eu entrei lá para salvar aquelas duas pessoas, com sucesso. Então, muitas vezes Deus nos guia por caminhos que nós não entendemos muito bem. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós temos regras, não como isto, não bebo aquilo, não faço aquilo, não vou, sei lá, não vou passar à frente de um bar porque cheira mal, não vou à praia porque tem pessoas muito despidas e nuas. É óbvio, se aquilo me fizer tropeçar, não vou passar lá. Mas eu tenho um mandamento de Deus para fazer, para não ter regras. Eu não vou ter medo de um leão se Deus está comigo. Aliás, não vou preocupar com moscas, mosquitos, se estou caçando leões com Deus. Não é? Se eu estou caçando leões ferozes, eu vou me preocupar com uma mosca que está aqui perturbando. Não vou fazer isso. Eu tenho que seguir Deus, tenho que andar com Deus. Então, a voz da religiosidade, a voz da doutrina, que muitas vezes afasta pessoas do Evangelho, embora as possa trazer para a igreja, mas afasta-as do Senhor Jesus. A voz do desejo, né, que as pessoas desejam tanto uma coisa que não ouvem nada do que Deus quer falar.
os sonhos das pessoas, aquilo que eles sonham. Ainda há músicas evangélicas hoje que falam nos sonhos de Deus como se Deus tivesse sonhos. Deus não tem sonhos, Deus tem propósitos. Então, os hábitos das pessoas, as pessoas já fazem as coisas mecanicamente, por hábito, por costume. Todas essas coisas muitas vezes impedem-nos de estar com um bom entendimento com Deus, no entendimento genuíno, porque nós temos regras, nós temos certas coisas. Agora é hora de dormir, tenho que ir para a cama. Eu sei, por exemplo, de um amigo que ele estava cansado e foi dormir. Queria dormir e pronto, ninguém chamou. Por favor, não liguem, não falem nada. Mas no coração dele, ele sentiu que tinha que vir falar com uma certa pessoa, uma moça. E agora há pessoas que dizem que não, homem não fala com moças. Não é uma má regra em certas ocasiões. A não ser que Deus nos fale o contrário. Porque se eu tiver essa regra e ouvir mais a voz da regra do que a voz de Deus, eu vou ser uma pessoa desobediente. E essa pessoa ouviu, foi lá. Sabe o que aconteceu? Essa moça estava prestes a cometer suicídio. Ele não ouviu a voz do sono, não ouviu a voz do cansaço, não ouviu a voz da regra, que ele, como homem de Deus, não iria falar com pessoas do sexo oposto. Mas ele foi e salvou a moça. Então nós não podemos ter estas regras, estas doutrinas. Não importa se a doutrina é boa. A doutrina é uma coisa, Deus é outra. Porque Deus usa a doutrina, mas por trás dessa doutrina tem que ter uma voz. E se aquilo que a voz fala foi alcançado, a doutrina fica inerte. Deus fica vivo dentro de nós. A outra coisa que nós devemos entender é que a intimidade que temos com Deus faz-nos conhecer melhor Deus, faz-nos conhecer melhor a voz de Deus, faz-nos entender melhor aquilo que Ele pretende, faz-nos colocar conteúdo nas palavras, porque às vezes as palavras não têm conteúdo, só têm um mandamento. Mas nós estamos bem próximos de Deus, vamos saber distinguir mais ou menos o que é que Deus pretende alcançar por via de umas certas palavras. Porque Deus é prático, Deus age. Nós vemos lá, por exemplo, na mulher samaritana, no poço, quando Jesus disse assim, vai buscar o teu marido. Ele não queria propriamente que ela fosse buscar o marido dela. Ele só queria mostrar que ela estava em adultério. Então nós precisamos entender isto, porque a mulher nunca trouxe o marido, conforme o mandamento de Deus. Mas o que é que ela fez? Ela disse, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E era isso que o Senhor Jesus pretendia alcançar. Nós não podemos confundir a voz, o conteúdo, a pretensão de Deus com as palavras. Porque a voz de Deus, as palavras têm uma voz por trás delas. E é assim com a Bíblia, com as Escrituras, com tudo. E é essa voz que nós precisamos ouvir. Pronto. Quanto mais íntimos formos do Senhor Jesus, quanto mais intimidade tivermos com Ele, quanto mais essa intimidade for real, não forçada, não fingida, que não dependa de nada, que não dependa de eu ir à igreja ou de não ir à igreja, que não dependa mas eu tiver essa intimidade verdadeira, real, que eu vou para a igreja com intimidade com Deus, eu saio da igreja com intimidade com Deus, eu vou para o trabalho com intimidade com Deus, sendo íntimo dele em qualquer circunstância, não depende. Porque muitas pessoas pensam que estar com Deus é ir à igreja, estar com Deus é ir orar no quarto, estar com Deus é ler a Bíblia.
Não, eu estou com Deus lendo a Bíblia. Eu estou com Deus quando falando com Deus, estou falando com Ele. Não precisaria falar sozinho. Eu vou para o trabalho com Deus, não por causa do trabalho, mas por causa da intimidade. Porque Deus vai usar o meu trabalho para me fazer aproximar dele. Eu perguntei a um amigo meu, por que que pedes a Deus para ir contigo para o trabalho? Não é para o trabalho correr bem, para dizer, não é mentira, é para Deus usar o trabalho para tu teres estado bem com Ele, para tu aprenderes a lidar com Deus em circunstâncias do teu trabalho. Porque a Bíblia diz lá, da mesma maneira que a serva olha para as mãos da patroa, não é, para ver como é que ela faz, ela aprende essas coisas, não é? E nós trabalhando com Deus, nós vamos aprender a lidar com Deus, não é abençoar o trabalho. A bênção sobre o trabalho vai nos ensinar mais a respeito de Deus, e não o contrário. Então é preciso termos estas coisas, que existe uma voz por trás das coisas. Existe um conteúdo, algo para ser alcançado. Então, quanto mais nós interagirmos, quanto mais próximos estivermos de Deus, quanto melhor qualidade, mais real for esta comunhão. Porque há pessoas que dizem que têm comunhão com Deus, mas é a comunhão só de um lado. São só eles e eles. Eles oram, eles falam, eles leem. Quer dizer, não houve, é unilateral. Mas nós precisamos de uma comunhão real, uma comunhão verdadeira, uma comunhão que seja verdadeira. Então, quanto melhor, quanto mais real for esta comunhão, mais próxima, melhor vamos distinguir a voz de Deus, aquilo que Ele pretende alcançar. Então é uma das coisas que nós devemos ter em mente também, é esta comunhão com Deus. Ela precisa ser real, verdadeira. Não pode ser unilateral. Tem que ser bilateral. Bem, todas estas coisas funcionam se nós conseguirmos confiar em Deus. Se nós conseguirmos agir em conformidade com aquilo que a voz pretende alcançar, não de acordo com as palavras. Senão, vamos estar a esconder o nosso talento debaixo da terra e entregá-lo de volta. Mas, Senhor, eu obedeci. Não obedeceste nada. Não multiplicaste. É preciso garantir que Deus, depois de haver falado, quando nós estivermos executando, nós precisamos expressar essa verdade através de uma vivência com Ele. Então, se estas condições não forem cumpridas, se nós não conseguirmos confiar no Deus que temos, se nos assustamos com o primeiro tiro, com o primeiro barulho, com a primeira cobra ou serpente que aparece, se nos assustarmos com seja com o que for, se nos perturbarmos com a primeira mosca que aparecer, se nos impacientarmos, se nós ficarmos impacientes com o primeiro percalço, ou aquilo que achamos que é um percalço, que muitas vezes é o caminho, então é óbvio que vai ser difícil Deus falar uma próxima vez. E vai ser difícil Deus nos ajudar naquela circunstância, porque Deus não ajuda a termos medo. Deus ajuda a não termos medo. Para não termos medo, Ele vai nos colocar na situação onde iríamos temer. Para quê? Para não olharmos para as ondas que revoltam o mar, mas para Ele, que salva. E Pedro fez muito bem pedir ao Senhor Jesus para salvar, para estendeu a mão em direção ao Senhor Jesus. Então faça o mesmo. Não tenha medo das ondas. Alcance o Senhor Jesus. Então precisamos crer
acreditar que quando Deus fala, não, isto vem de Deus. Se vem de Deus, precisamos crer. Porque existem pessoas que já tiveram tantos desapontamentos, já erraram tantas vezes a respeito da voz de Deus, que quando Deus fala, eles não conseguem crer mais, não conseguem acreditar. Nós precisamos saber, olha, eu ouvi mal, eu pensava que era Deus, não é Deus, mas não significa que Deus não fale de verdade. Significa que eu não estava bem. Porque um dia, se eu estiver bem com Deus, Ele vai falar comigo. Ele vai me dar entendimento, seja de que maneira for. Então, aí eu preciso crer, independentemente de quantos percalços, de quantas situações, de quantas desilusões, desapontamentos, quantas falhas eu tive na vida, circunstâncias me desapontaram. Eu preciso saber que isso não conta para o dia que Deus falar comigo. Porque Deus há de falar, se eu me tornar ovelha. E eu preciso crer, eu preciso acreditar. Nós vemos que havia pessoas, por exemplo, como aquele coxo, que estava lá, ficou lá muitos anos no templo, que o Senhor Jesus passou quantas vezes ao lado dele. Os apóstolos entravam ali todos os dias, durante não sei quanto tempo, e ele nunca foi curado. Continuava ali a mendigar. Aliás, o que ele queria era dinheiro. Mas um belo dia, Pedro chegou perto dele, ouviu a voz de Deus, e disse, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aquele homem hesitou. Pedro pegou na mão e levantou-o. Aquele homem hesitou, não se levantou logo. Foi preciso Pedro ajudá-lo, porque ele já havia tido muitos desapontamentos anteriormente, provavelmente. Quantas vezes ele ouviu, o Senhor Jesus cura, ele cura muitas pessoas, curou os cegos, curou não sei qual, e Jesus ali entrando e saindo do templo, e nunca o curou. Então, havia um tempo para isso. É preciso saber que, independentemente daquilo que nós passamos, Deus há de falar. Pronto. Isto é um pouquinho do que eu entendo sobre a voz de Deus. Eu gostaria de trazer mais coisas, mas eu não acho que seja nem benéfico para mim, nem benéfico para esta mensagem, porque nós precisamos fazer o nosso percurso, nós precisamos caminhar o nosso caminho, nós precisamos buscar Deus por nós, sem estarmos a seguir ídolos, pessoas que admiramos e outros mais. Nós precisamos fazer. O caminho daquelas pessoas é delas. Eu preciso traçar o meu, preciso percorrer o meu caminho. Então, a questão da intimidade com Deus é importante, o confiar é importante, e depois também tem o agir em conformidade com a voz, não com a conformidade com as palavras, mas com a voz. Porque nós poderíamos dizer que aquela mulher, a samaritana, foi muito desobediente, não tendo ido buscar o marido dela, conforme Jesus lhe disse. Mas não, ela não foi desobediente. Nós vemos, por exemplo, aqueles homens, 10 homens que Jesus curou, e disse, vão e mostrai-vos ao sacerdote. O que é que Deus pretendia? O que é que o Senhor Jesus pretendia ali? Eles foram a correr e ficaram curados. 2 deles voltaram. Um deles voltou. Não é? Esse que voltou não se foi mostrar ao sacerdote. Ele foi desobediente a Deus. Desobedeceu ao Senhor Jesus. Ele não foi se mostrar ao sacerdote. Então, aos olhos do mundo, aos olhos da doutrina, aos olhos de muitos crentes, da maioria dos crentes, isso é uma pessoa desobediente. E o Senhor Jesus, aos olhos do Senhor Jesus, ele foi elogiado
Ele disse, mas não foram 10 os que foram curados, por que só este é que voltou? Então nós precisamos ver esta questão da voz de Deus, porque esta questão é uma questão de extrema importância. Nós não podemos estar presos numa atitude, numa mentalidade, numa maneira de pensar. Nós precisamos ser livres e libertos para ouvirmos o pastor naquilo que nos guia. Então, é muito importante nós não estarmos presos em nada quando queremos seguir o Senhor Jesus, porque Ele deve ser o nosso pastor. Nós não vamos seguir outras coisas, não vamos seguir a voz da doutrina, não vamos seguir a voz da regra. Nós vamos seguir o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus curava no sábado, de acordo com as pessoas, não era para Ele fazer isso. E aí chegou a ser crucificado por causa disso. E não, embora nós saibamos que foi crucificado por causa dos nossos pecados. Bem, agora eu queria fazer só uns pequenos comentários. Não é? Não quero ser muito longo aqui, mas assim, por exemplo, ali nós lemos no versículo de João 10, que diz assim, ouve a minha voz e Deus, Ele traz essas pessoas para fora. Isso significa o quê? Significa que as pessoas não ficam presas dentro de um lugar, elas saem para fora, e é lá fora, no mundão, que elas vão ser ovelhas, e é lá fora que elas vão seguir o pastor, e é fora do aprisco que elas vão obedecer, agir, interagir com o pastor. Então há pessoas que querem ficar ali presas numa redoma, fechados, isolados de tudo. Isso não é assim. A Bíblia diz: aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Está em Provérbios. Então nós precisamos saber que as ovelhas alimentam-se lá fora, não é dentro do aprisco. O pastor abre a porta e as traz para fora. Elas alimentam-se do lado de fora. Então, a pessoa que não sai, a ovelha que não quer sair, que é tímida, ela não se vai alimentar, vai definhar. Então, não existem ovelhas em isolamento. Existem ovelhas que seguem o pastor lá fora. O pastor não as deixa fechadas, isoladas, separadas do mundo, não é, propriamente. Não as deixa longe do perigo. Tal é a confiança que Deus deposita no seu Evangelho. Tal é a confiança que Deus tem no seu próprio poder. Tal é a verdade que liberta verdadeiramente, estejamos onde estivermos. Então, muitas vezes, quando o Senhor Jesus vier, a segunda vinda, eu acredito que muitos estão dentro da igreja, fechados, isolados, não vão ser levados, vão ficar lá mesmo. Então, é no mundo, é lá fora que se vê quem é que é ovelha e quem é que não é ovelha. Por dentro do aprisco é difícil distinguir. Tá? Então nós precisamos seguir o Senhor Jesus por este mundo fora. Outra coisa que nós podemos entender é, por exemplo, nós precisamos baixar o volume ou a repercussão que o mundo tem em nós. Baixando o volume do mundo e desligando o nosso amor pelas coisas do mundo, porque o mundo só fala consoante o amor que ainda possamos ter por ele. Nós ouvimos quando amamos, nós ouvimos aquilo que amamos. Então, se o mundo ainda tem uma certa influência, ou uma certa afluência, um certo fascínio, ou uma certa tentação sobre nós, é porque no fundo, lá dentro do nosso coração, ainda existe um amor secreto, escondido, aberto, tanto faz,
pelas coisas do mundo. É por isso que hoje as pessoas vão cantar na igreja aos ritmos do mundo. Porque eles não querem perder o que o mundo oferece, eles só mudam as palavras. O mundo é o mesmo. Então, vamos baixar o volume do mundo e entendermos aquilo que Deus quer para nós. Então, porque por vezes nós desejamos tanto as coisas que não deixamos Deus falar. Se nós somos ovelha e Deus não fala comigo, pode ter acontecido que exista alguma coisa que eu não obedeci lá atrás. Então, se Deus não concretizou, se Deus não alcançou lá atrás, é provável que Ele não vá falar de outra coisa do passo seguinte agora. Temos que voltar lá onde caímos, recomeçar tudo novamente. Nós não podemos crer que Deus nos fale conforme aquilo que nós queremos ouvir. Nós queremos que Deus nos fale conforme a verdade. Então precisamos baixar o volume dos desejos e sujeitarmos a Deus. Se Deus falar conforme aquilo que gostamos de ouvir, é porque nós já fomos transformados. Se formos transformados, é óbvio que Deus vai falar segundo o desejo do nosso coração. O nosso desejo é Ele. Então, outra coisinha é que nós não podemos nos dar por satisfeitos só porque Deus falou conosco, só porque nós ouvimos Deus. Não. Nós precisamos agir em conformidade com a voz escondida por trás daquelas palavras. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma obediência, seja o que for que Deus pretende alcançar, isso tem que ser alcançado. Então, nós não nos podemos dar por satisfeitos só porque Deus falou conosco. Isso é igual àquelas pessoas que ficam felizes de ver milagres. Então, Deus pode nos falar quando ainda estamos no caminho da transformação, para nos sermos transformados. O propósito dele é a transformação. Deus pode nos falar quando já somos transformados, mas não deixa de haver uma voz por trás daquelas palavras. Deus fala quando estamos no caminho, Deus fala quando estamos indo em direção a Ele ainda, propriamente não no caminho, mas em direção, já estamos virados para o sol, não é? É óbvio que estamos estarmos virados para o sol, Deus vai nos falar conforme o sol. É assim, a outra coisa é que nós não devemos estar aqui, outro ponto é que nós não devemos tentar na nossa vida estar a calar o mundo, porque o mundo nunca se vai calar, não é? Nós devemos transformar o nosso coração, porque o mundo vai falar cada vez mais alto, mais agressivo, mais violento, mais atraente, mas seja o que for aquilo que o mundo tem, ele vai fazer tudo melhor e tudo mais alto. Então nós não podemos estar aqui a querer calar o mundo. Existem pregadores, pessoas que falam tanto contra isto, contra aquilo outro, lá fora, o pastor, que ele fala tal, mas esquecem-se que eles não vão parar de falar aquelas pessoas, eles não vão parar de ser enganados e de enganar. Nós precisamos baixar o volume dessas coisas, esquecê-los, não é esquecê-los, mas não deixar que nos afete, para nós buscarmos a verdade. Porque se nós começarmos a ficar só contra pessoas, quando é que vamos estar a favor da verdade? Porque uma coisa é dizer não faças isto, mas depois não damos soluções, não damos... É muito fácil dizer um não é? Mas indicarmos as pessoas para o caminho certo, darmos a solução, não é? É muito fácil eu chegar aqui a uma pessoa e dizer, olha, tu não consegues fazer, mas é mais difícil eu dizer, olha, em vez de dizer não consegues fazer, pode dizer, olha, vamos fazer assim, assar assim, dar-lhe a solução do problema. Então nós não vamos conseguir calar o mundo, mas podemos calar os nossos corações. Podemos transformar os nossos corações para ouvirmos Deus neste mundo.
O mundo só se calará depois do dia do juízo, nunca mais. Até lá não se vai calar. Se nós não amarmos o mundo, não vamos ouvi-lo. E ele grita, e continuará gritando. Se aquilo que o mundo nos fala e nos diz ainda tem um certo fascínio, ou uma certa influência, não importa que tipo de influência sobre o meu coração, é porque ainda existe alguma ligação entre o meu coração e esse mundo. Ainda existe ali qualquer coisa, um elo de ligação qualquer. Esse umbigo ainda não foi cortado. Essa corda umbilical ainda existe lá, esse cordão umbilical ainda existe, precisamos cortá-lo. Não podemos ser abastecidos mais pelo mundo. Nós, em vez de querermos, outro ponto, em vez de estarmos a querer que Deus fale, vamos nos esforçar para transformar o coração ao ponto de termos amor por Deus, amor incondicional. Porque ninguém vai obrigar Deus a falar. Mas nós podemos transformar o nosso coração ao ponto de amarmos a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa vida. Assim sendo, vai acontecer o quê? Vai acontecer que Deus acabará falando. Porque por nós nos tornamos ovelhas. Outra coisa que nós devemos saber é que Deus não é uma pessoa mítica, distante, fora do alcance, como os muçulmanos entendem, como muitas pessoas entendem. Deus é real. E se nós não estivermos a buscar um Deus real, vamos estar a buscar um Deus que não é real. E quando o real aparecer, nós vamos rejeitá-lo. Os israelitas não esperavam aquele Cristo que veio, por isso é que o rejeitaram. Mas ele era o Cristo, ele era o dono do mundo. Outra coisa é barulho, bagunça, baterias. Isto não é a voz de Deus. A voz de Deus ouve-se facilmente, fora do tremor de terra, fora do terremoto, fora do fogo, fora da tempestade. Deus não está nessas coisas. Nós precisamos ouvir Deus. Outra coisa é, um coração limpo, com todos os pecados confessados e todos os pecados abandonados, vai ver Deus. Por isso é que vemos lá em Mateus 8, diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles vão ver Deus. Ora, se nós vemos Deus, vamos agir em conformidade. A vida dele vai falar mais alto do que qualquer palavra que possamos ouvir. É importante estarmos limpos de coração. A voz de Deus também não é um milagre, é algo normal, natural para qualquer ovelha. Então nós não podemos ver ou assumir esta voz de Deus como um milagre, uma coisa fora do comum. Porque se formos assim, estamos a ofender Deus. Deus fala conosco para que lhe sejamos obedientes. Não é para nos alegrarmos com o facto que ele falou. Não é? Então, e outra coisa é, nós não podemos estar aqui a pensar que da hora Deus falou comigo, eu sinto-me tal, eu sou orgulhoso. Não, Deus fala para eu ser obediente e darmos graças a Ele, que não nos abandonou. A outra coisa é que nós não devemos nos manifestarmos quando ouvirmos Deus, porque vai haver muita contrariedade. Nós devemos obedecer a Deus e pronto. Não é? Isto é uma regra que eu tenho na minha vida. A gente obedece e pronto. Não importa o que é que... Eu não preciso estar a dizer a esta pessoa, aquela pessoa que Deus me falou isto, que Deus me falou aquilo. Posso consultar um irmão mais adulto na fé e tudo bem. Não há nada contra isso. E eu acho que é bom, até é aconselhável que se faça isso. E quando Deus falar, nós precisamos distinguir se Deus fala, se aquela palavra está dirigida a nós ou se nos é entregue para nós entregarmos a outra pessoa, nós passarmos para outra pessoa. Porque a maioria das pessoas gosta de pregar para os outros. E muitas das vezes Deus está a falar para nós.
Existem muitas, se o meu esposo estivesse hoje aqui no culto, se a minha esposa ouvisse isto, os meus filhos é que deviam ter ouvido os pastores hoje, eles não vieram à igreja. Quer dizer, Deus está a falar comigo e eu estou direcionando a palavra de Deus para outro lado, não é? Então, é preciso ver o que é que Deus, para que direção é que Deus está falando, o que é que Deus pretende alcançar. Deus fala a verdade e muitas pessoas não querem a verdade. Então, quando eles não querem a verdade, acusam Deus de não falar. Então, é o seguinte, existem tantas coisas que eu poderia mencionar aqui, falar sobre... eu tenho aqui exemplos de coisas sobre a voz de Deus, mas vou deixar isso para uma próxima oportunidade, ou talvez, se consultarem o site, eu tenho lá assuntos sobre a voz de Deus. Então, eu espero que tenha contribuído de alguma maneira para o esclarecimento desta coisa importante que é a voz de Deus. E eu ia ler aqui uns pontos que eu escrevi aqui sobre a voz de Deus, mas não acho que seja útil não, mas vá ao site, que é o reavivamentos.com, e lá pode achar essas coisas, das mensagens. Eu agradeço a Deus por esta oportunidade e também por estarem atentos àquilo que Deus quer para a vossa vida. Senhor Jesus, te agradecemos muito, Senhor, podemos ter um pastor como tu, podemos ser ovelhas, porque nos tornaste ovelhas, e nós te agradecemos muito. Agora peço, Senhor, que vais com a palavra, que a tua palavra alcance aquelas ovelhas perdidas neste mundo que as tenta enganar, porque as ovelhas seguem, aprenderam a seguir. Te pedimos em teu nome. Amém.